Olá! Esta é mais uma postagem do canal Esquerda Autocrítica. Pedimos que vocês compartilhem, se inscrevam, curtam e ajudem o nosso canal a ter um maior alcance entre as pessoas. Hoje vamos explicar por que a cultura brega popularesca contribuiu para o emburrecimento dos brasileiros. A suposta cultura popular, marcada pela mediocridade, pelo sensacionalismo e pela imbecilização comportamental, é um fenômeno comercial que predomina na mídia empresarial, domina praticamente todo o mercado brasileiro e se caracteriza como uma monocultura que sofre pequenas variações conforme a região brasileira. É o chamado popular demais, a cultura brega popularesca, cuja supremacia praticamente sufoca a expressão da diversidade cultural brasileira e condena o rico patrimônio brasileiro do passado a ser peça de museus que, abandonados, sofrem o risco de serem destruídos por incêndios. Para entendermos como essa cultura pretensamente popular cresceu de forma avassaladora, causando um cenário catastrófico que quase ninguém consegue perceber na sua totalidade, vamos explicar como se iniciou esse processo de idiotização cultural, que faz com que não somente o povo pobre, mas mesmo a classe média aparentemente bem instruída, incluindo muita gente de esquerda, fique mal acostumada com esse cenário aberrante de imbecilização que assola o Brasil. Através de um processo perverso de manipulação das classes populares, sem a ingenuidade cômica das chanchadas do cinema que, na sua boa fé, transmitiram uma imagem carnavalesca e cômica do povo pobre, as origens do brega popularesco remetem ao final da década de 1950, quando, por volta de 1958, o coronelismo radiofônico do interior do Brasil, associado à mídia popular paulistana, lançava os primeiros ídolos popularescos que, nesta época, faziam pastiches de serestas e boleros. Nomes como Valdiqui Soriano, Nelson Ned e o então jovem ídolo Orlando Dias, apadrinhado pelo poderoso empresário da rede de eletrodomésticos Rei da Voz, Abraão Medina, pai de Roberto Medina, do festival Rock in Rio, tornavam-se ídolos de um cenário restrito em que a miséria extrema, o provincianismo isolacionista, a falta de contato com o mundo, o atraso cultural e educacional se tornavam aspectos do cotidiano vivido por pessoas sujeitas ao domínio do poder de fazendeiros e de oligarquias políticas, empresariais e midiáticas de regiões interioranas em todo o Brasil. Era um cenário à margem do que ocorria na cultura popular autêntica e na cultura de classe média, esta tomada pela novidade da bossa nova. A música popularesca só veio a crescer a partir da ditadura militar, uma vez que ela tinha o respaldo de grandes empresas patrocinadoras, como as indústrias de cerveja, automóveis e eletrodomésticos, algumas de origem estrangeira, além do apoio da grande mídia e de grandes fazendeiros. Era chamada música cafona, depois chamada de música brega, que começou a crescer em 1964 no mesmo ano em que, estranhamente, a TV Cultura de São Paulo, então ligada aos Diários Associados, soltava o programa policialesco O Homem do Sapato Branco, de Jacinto Figueira Júnior, ancestral dos programas do gênero de hoje. Isso puxou todo o universo popularesco em que o grotesco, o piegas, o sensacionalista e o pitoresco eram artificialmente introduzidos no imaginário popular, com a necessidade da mídia de transformar o povo pobre em caricatura de si mesmo. A ditadura militar procurava, gradualmente, isolar a cultura brasileira de qualidade, deixando para trás os debates culturais do Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, o CPC da UNE, que aconteceram durante todo o governo de João Goulart, deposto pelo golpe. E depois, com o AI-5, elitizar a MPB autêntica que florescia nos festivais da canção dos anos 60, aos poucos tirando do povo pobre suas próprias expressões musicais como o samba, o baião, as modinhas caipiras originais e os frevos, cada vez mais entregues ao uso exclusivo de um público universitário de classe média. A música cafona surgia colonizada, como sua cultura vinculada. Eram imitações grosseiras do que se via de cultura estrangeira nas emissoras de TV transmitidas em roças, sertões e subúrbios, cortiços e favelas, assimilados por um povo pobre induzido a sentir vergonha de ser brasileiro e a se conformar com sua inferioridade social. Com seu crescimento definitivo nos anos 70, criou-se um padrão de comportamento das classes populares voltado para a idiotização, a mediocridade e a ignorância, alternando momentos de submissão à fé religiosa com outros de impulsividade alcoólica e sexual.
Sua supremacia se deu quando os fenômenos popularescos, já bastante conhecidos através de programas de comunicadores de TV de perfil conservador, como Silvio Santos e Raul Gil, ganharam um novo impulso. Durante o governo José Sarney, o próprio presidente e seu ministro das Comunicações, Antônio Carlos Magalhães, ambos conhecidos coronéis políticos do Nordeste e apoiadores da ditadura, criaram um esquema de concessões clientelistas de emissoras de rádio e TV para empresários e políticos cujo critério nunca foi a especialidade técnica e o conhecimento cultural, mas o uso meramente político para fins de enriquecimento ilícito e abusivo. A farra das concessões de rádio e TV contribuiu para que os novos donos difundissem uma cultura degradada, mais voltada para os lucros imensos dos donos da grande mídia, de grandes empresários e de políticos conservadores, por meio de um padrão de uma suposta cultura popular que deteriorasse os valores sociais, transformando o povo pobre, ou mesmo quem não é tão pobre assim, num idiota. O que significa que aquilo que o mercado midiático chama de classe C, D e E, fossem alvos de uma campanha de imbecilização sociocultural que regredisse o nível intelectual das classes populares, garantindo uma paz social forçada que evitasse ameaçar o poder e os privilégios das classes dominantes. A década de 90 foi marcada pela radicalização do crescimento da bregalização, ainda bem mais agressiva que nos anos 70, e reforçada pela gourmetização do brega romântico trazida pelo produtor e compositor Michael Sullivan, a serviço do poder midiático da Rede Globo. A bregalização dos anos 90, cujos carros-chefes foram os pastiches de música sertaneja e sambalanço, este denominado pagode romântico, cresceu tanto que já começava a ocupar espaços que antes eram da MPB e do Rock Brasil, causando reações de revolta de críticos musicais e artistas. Fora da música, a ascensão violenta dos programas policialescos de TV, como Aqui Agora, Cidade Alerta e Brasil Urgente. A migração da erotização de revistas obscuras dos anos 70, como Brasil e Big Man Internacional, para a TV aberta, através das dançarinas de conjuntos como El Chan, juntamente com a proliferação de programas de fofocas inúteis de famosos, e depois, de subcelebridades, completava o cenário devastador da bregalização, gerando reações na comunidade acadêmica, indignada com a invasão de glúteos dançantes e apresentadores broncos no imaginário popular brasileiro dos anos 90. Diversas tendências, essencialmente não muito diferentes entre si, se multiplicaram, explorando a falsa brasilidade regional que a música popularesca do período ditatorial havia lançado por conta do milagre brasileiro e do clima de ufanismo, explorado durante o governo do general Emílio Médici. Além do sertanejo e do pagode românticos, vieram o forró eletrônico, a axé music, e o único ritmo que mantinha o caráter colonizado do antigo brega, o funk, ainda sob o nome de rap, e sem o discurso pretensamente libertário dos últimos 20 anos. Outras tendências derivadas vieram, e para complicar, o fato dos ídolos da música popularesca gravarem covers de MPB em nada ajudou, muito pelo contrário, mostrando um irritante pedantismo da parte de cantores de axé music, e ídolos do sertanejo, e pagode românticos que gravavam essas versões. Em vez desses cantores apresentarem a MPB ao povo pobre, eles dispensaram a necessidade do chamado povão ouvir as versões originais. Para que ouvir os clássicos da MPB com os artistas originais se já tem versões gravadas pelos cantores popularescos? No campo comportamental, a bregalização causou sérios estragos, que envolviam a disputa predatória por audiência nas emissoras de TV, enquanto que, no rádio, a segmentação se dissolvia feito pó. As chamadas rádios rock, nos anos 90, além de forçar a extinção das rádios de rock originais, que surgiram nos anos 80, mudavam o perfil do segmento, se aproximando fortemente da linguagem e mentalidade pop da Jovem Pan, além de direcionar seu repertório apenas para sucessos comerciais, priorizando bandas poser estrangeiras e rock engraçadinho brasileiro. Na TV, a disputa do Domingo Legal com o Domingão do Faustão incluía quadros humilhantes, como a pornografia disfarçada de disputa por um sabonete na banheira do Gugu, rebatida pelo sushi erótico, que certa vez apareceu no programa de Fausto Silva. A erotização de crianças corria solta, quando Raul Gil fazia concurso de dança do El Chan, com candidatas crianças. Enquanto isso, assassinatos eram difundidos à luz do dia, diante da audiência de um público infanto-juvenil no fim da tarde, através dos programas policialescos que se multiplicavam como câncer no vespertino televisivo. Valores assim serviram para uma péssima educação cultural para crianças e jovens da época.
O fim da década de 90 foi marcado por uma série de críticas a todo esse universo popularesco. Ensaios acadêmicos, artigos de revistas, reportagens, depoimentos de músicos de MPB e Rock Brasil e entrevistas manifestavam profundo repúdio à onda popularesca do Brasil dos anos 90. Um artigo do jornal O Estado de São Paulo, de autoria do já falecido jornalista cultural Mauro Dias, publicado em junho de 1999, definiu a onda popularesca como um massacre cultural sem precedentes na história do Brasil. O que não se esperava, todavia, é que a bregalização também se serviria de uma base de apoio intelectual, já no fim do mandato de Fernando Henrique Cardoso. Um livro do historiador Paulo César de Araújo, Eu Não Sou Cachorro Não, de 2000, blindava os ídolos bregas que faziam sucesso nos anos 70, inaugurando a onda de discursos vitimistas em prol do brega popularesco, que se autoproclamou combate ao preconceito. O jornalista Alexandre Figueiredo, do blog Linhaça Atômica, tem um livro detalhado sobre o assunto, Esses Intelectuais Pertinentes, disponível na internet. A retórica do combate ao preconceito era uma grande mentira, mas uma mentira difundida inicialmente pela mídia empresarial, como os jornais O Globo e Folha de São Paulo, a Rede Globo de televisão e as revistas Época e Isto É. Era uma narrativa que glamourizava a bregalização cultural, supostamente como expressão da população pobre, dentro de um ideal conhecido como pobrismo, ideologia na qual a pobreza não é vista como um problema social crônico, mas como uma identidade e um ideal de vida. Os intelectuais naturalizavam a mediocridade e a ignorância do povo pobre, assim como os valores degradantes da bregalização. Contraditoriamente, atribuíam a culpa à sociedade em geral, sem, no entanto, fazer críticas severas. A defesa da bregalização também tinha como artifícios um discurso vitimista dos fenômenos popularescos, combinado a uma hipotética provocatividade de seus ídolos, através de seus aspectos pitorescos. Embora os intelectuais que abraçavam essa campanha falassem com certa hipocrisia, na defesa de um suposto reconhecimento do valor cultural dos ídolos popularescos, essa campanha tinha como objetivo criar novas reservas de mercado para tais fenômenos. Apesar da narrativa apelar para a aceitação dos fenômenos popularescos como uma pretensa cultura genuinamente popular, a campanha dita contra o preconceito tinha objetivos comerciais ocultos, como empurrar seus ídolos para um público de melhor escolaridade e maior poder aquisitivo, uma demanda que garantisse maior durabilidade a esses fenômenos, dando mais dinheiro para seus empresários, para os donos da mídia e patrocinadores em geral. Com a vitória eleitoral de Lula em 2002, a campanha intelectual de defesa da bregalização criou uma nova estratégia, a de vincular seu suposto combate ao preconceito a uma corrente ideológica mais progressista e folclórica, com vários de seus ideólogos invadindo a mídia de esquerda para fazer proselitismo, dentro do rótulo de cultura das periferias que já estava difundido na mídia empresarial. O novo motivo passava a ser uma sabotagem cultural, à maneira do que Geraldo Alckmin representa, hoje, uma sabotagem política. A ideia é evitar que se retomassem os debates culturais dos antigos CPCs da Uni do Tempo de Jango, e da MPB engajada e conscientizadora dos festivais dos anos 60. Explorando a bregalização, dois carros-chefes eram usados pela retórica a favor da bregalização, a exploração das fake news de Paulo César de Araújo, que divulgava a mentira de que os ídolos bregas ameaçavam a ditadura militar, no citado livro Eu Não Sou Cachorro Não, e a campanha chorosa de defesa do funk, símbolo de uma narrativa, ao mesmo tempo vitimista e falsamente libertária, que transmitia o mito da pobreza legal, que classificava como positivos problemas como a prostituição, o comércio clandestino e a vida nas casas mal construídas e inseguras das favelas. Enquanto no livro Eu Não Sou Cachorro Não, Paulo César de Araújo explora a tese especulativa de que a canção de Valdir Soriano, que dá nome ao seu livro, seria uma possível canção de protesto. Sem oferecer, no entanto, um embasamento seguro para tal tese, o funk usava a pobreza e a negritude como carteirada, sempre apostando no coitadismo, na visão vitimista contra o suposto preconceito, um discurso choroso que mascara a aberrante ruindade musical e a deterioração de valores socioculturais, que são o princípio maior dos funkeiros, que são mais conservadores e retrógrados do que se imagina. As esquerdas morderam a isca, acreditando que a defesa da cultura brega popularesca era a defesa da emancipação cultural das classes populares.
imaginando que o mero identitarismo social, presente em certos fenômenos, fosse suficiente para acreditar uma hipotética rebelião libertária. Em eventos de mero entretenimento vazio, que emburrecem as classes populares, visando interesses comerciais sem a menor preocupação com a dignidade do povo. A bregalização cultural não valoriza a cultura. Ela emburrece, imbeciliza. Apoiando a bregalização, as esquerdas fizeram com que os movimentos sociais se esvaziassem, porque o povo, alienado e emburrecido pelos fenômenos popularescos, estava ocupado no divertimento brega popularesco. Não houve conscientização política, mas somente consumo de sucessos popularescos disfarçado de ativismo político e social. Isso abriu caminho para a reação da direita, a queda de Dilma Rousseff, a ascensão de Michel Temer e Jair Bolsonaro, e o caos do Brasil nos últimos tempos. Foi o preço de acreditar na lorota do combate ao preconceito. As esquerdas caíram na armadilha montada por essa sabotagem cultural. Ficamos por aqui. Curtam, se inscrevam, compartilhem e ajudem o nosso canal a alcançar o maior número de pessoas. Agradeço pela atenção. Um abraço a todos.